Felipe L na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar, né? Antes de tudo, um recado importante aqui para vocês, está chegando ao fim. Estamos indo praticamente para a nossa última semana em que a Ativa Investimentos está bancando o seu acesso à minha sala educacional aqui. Então, se você quer ter acesso 100% gratuito pelo restante do mês na minha sala educacional, você precisa abrir e ativar a sua conta na Ativa Investimentos. Abrir aquele processo, né, que você faz pelo aplicativo, 10 minutinhos no máximo você abre a sua conta, e ativar a sua conta e fazer qualquer investimento dentro da corretora, ou trazendo para o nosso dia a dia aqui uma operação em índice ou em dólar já conta como uma conta ativada, tá? Então, se você está deixando para o mês que vem a Ativa Investimentos não vai estar patrocinando e você vai ter que pagar, tá bom? Então, aproveite que ainda tem aí praticamente uma semana para você. Vamos pegar aqui, então, o contexto de índice dólar, né? Vamos para o dolinha. Cara, dólar, né? O diário de trade não vai ser longo hoje, eu prometo, porque até eu não estou tão bem, né? Vamos lá. O dólar aqui, a gente tem um contexto todo, né, de um cenário de baixa, porém parece que ele marcou um suporte aí que é mínima histórica do dólar, parece aí, né? Não quer cair de jeito nenhum. Pelo gráfico de 60 minutos também a gente observa, né, que ele não consegue aqui, ele deixou marcado uma região de pivô, temos uma região de fundo aqui relevante, né? Primeiro aqui, deixa eu pegar aqui mais aqui. Primeiro temos aqui essa região, depois temos a região de mínima, né, do mês anterior. Fatos da vida não está mais conseguindo renovar a mínima. Trazendo para o contexto de abertura de hoje, pessoal, o mercado ele abre sim testando a sua média móvel de 200, né? Na ponta da compra não tem como trabalhar esse começo de pregão. O mercado em região de armadilha clássica, né? Trabalhando entre a média móvel de 20 e entre a média móvel de 200. Todo cuidado é pouco nesse tipo de cenário, né? Pavio para tudo que é lado, até que, enfim, ele apresenta uma possibilidade realmente de venda, mas para alguns princípios que eu tenho aqui operacionais, aqui não me habilitou a venda, porque eu não ia vender na cara de um ajuste, eu não ia vender na cara da mínima do dia anterior, eu não ia vender na cara da mínima da semana anterior. Então, tinha todo um contexto de suporte aqui, eu até comentei com o pessoal da sala, falei, cara, vocês querem pegar aí, beleza, vão sem mim, né, a gente se encontra lá embaixo, mas aqui não tem coragem de vender, que, né, diferentemente do que vocês estão acostumados por aí nos educadores que vocês veem por aí, que ensinam uma coisa e fazem outra, né, esse não faz o meu perfil. Então, falei para o pessoal, sim, é uma possibilidade de venda. Até acredito que realmente o preço iria dar essa pesada aqui nessa região, se viesse para perder toda essa região de suporte. Foi o que fez. Entregou um movimento pagando o seu 1 para 1 aí, né, na primeira escorregada do preço. Enfim, eu particularmente esperei ele perder totalmente aí essa região de suporte. Marquei essa região aqui, né, e aguardei o pullback. Porém, como eu comentei com o pessoal, cara, ele não tá fácil de cair. Então, isso daqui é uma operação que ela tem que ser dedo rápido no gatilho. Entrou, não andou, zera a posição. E foi exatamente isso que fizemos aqui. A operação veio, startou a gente e conforme ela não desenvolveu, eu falei pro pessoal, cara, tô saindo no zero aqui. Não estou confiante aí que esse movimento ele vai realmente se confirmar, porque a gente é muito bom em pegar essas explosões de movimento aqui na sala, e não foi o que aconteceu aqui. O dólar ele está resistente em renovar a mínima, então eu não vou casar com a operação. Então o dólar deu diversas oportunidades aqui para o operador sair no 0 a 0, né? Caso tenha, casou com a operação, aí tomou um stop. E aí ele vem aqui, até como eu comentei com o pessoal, aí começa os caçadores de fundo, né? Por que eu comento isso? Porque às vezes o operador, quando está num processo, né, de seguir um operacional, né, fazer o que tem que ser feito independentemente de qualquer situação, às vezes ele procura fazer tudo certo e às vezes mesmo tu fazendo certo aqui no mercado, tu vai tomar stop, né? E é imediato, né? O cara, né, saiu de uma operação, vai refrescar, vai para uma rede social e ele começa a ver que fulano, beltrano e ciclano conseguiram pegar a operação, ele se sente burro, né? E não que na verdade a gente está acostumado com pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Então,
É normal vocês verem isso daí por aí, tá? Então, todo esse contexto aqui, que a gente entendeu que isso aqui a gente pode interpretar como uma falha de fundo porque foi acionado stop, mesmo dentro desse contexto, nada aqui, mesmo num gráfico de 2 minutos, que é o menor tempo gráfico que eu observo, me proporcionou uma entrada na ponta da compra. Então, do pessoal que operar comigo, isso aí antes de fechar a sala eu já deixei muito bem claro, né? Não perdemos nada nessa subida aqui, a menos que alguém tenha uma bola de cristal e está escondendo o jogo lá na sala, né? Porque não teve como. O ponto que eu fiquei de olho aqui nessa região foi realmente depois que o preço ele veio, cruzou a sua média móvel de 200 períodos, a média móvel de 9 sim serviu como suporte. Aqui também eu não estava nem na tela, estava com uma dor de cabeça fodida aí no horário do almoço. E aqui até teve uma possível situação, se o cara é bem agressivo, teve um ponto de start, um ponto de stop, mas aí aquela comprinha bolado com a 200 descendente, né? Enfim, mas né, minimamente técnico, que tivemos um fundo mais alto, um movimento de pivôzinho. Até que pagou alguma coisinha aí. Acho que ninguém na sala lá pegou. Na hora que voltamos, até voltei um pouco antes do almoço, saí mais cedo, na verdade saí no horário do almoço, mas fiquei aqui na frente da tela mesmo assim. E aí quando eu vi uma operação querendo ser armada aqui, que aqui a gente já tinha um movimento de pivô aqui nessa região, até que ele deu... Aqui quem entrou nesse pivô já foi estopado, que abraçou um risco caríssimo no gráfico de 5 minutos. Eu comentei com o pessoal, a gente vai pegar o reteste aqui nessa região e caso ele acione um pivô dentro do pivô, entramos na operação. Não foi o que aconteceu, perdeu as médias. Aqui depois novamente ele ensaiou mais uma vez um pivô, não manteve o pullback, e aí eu falei pro pessoal, cara, não tô legal hoje, né? Tô com uma dor de cabeça do caramba, eu acho que esse preço vai ficar embolado nessa região. Até marquei um caixote e falei assim, pô, para operar aqui na ponta compradora é somente se for um pivôzinho de pré-rompimento de máxima com risco aí na casa dos seus 5, 6 pontos. E na ponta vendedora é só se ele perder o caixote e fizer pullback. O que não aconteceu até agora. O único trabalho que o pessoal da sala iria ter aí ao longo do dia de hoje seria aí alongar o seu caixote, né? Beleza? Vindo aqui agora para o índice futuro. O índice futuro foi muito fácil de ser trabalhado hoje, me desculpe, né? Mas simplesmente agora são 18 horas e 15 minutos e a gente teve uma amplitude até de 1.040 pontos, não andou para lado nenhum. Então eu falei pro pessoal, cara, realmente ele tem aquela possibilidade de flertar com 61.8 e entregar aqueles movimentos na ponta da venda que observamos aí. Caso isso aconteça, a gente aguarda o pullback. Não foi o que aconteceu quando ele perdeu aqui a região de média móvel de 200. Não aconteceu. Aqui traçamos um FIBO de máxima mínima. Tinha retração de 61.8. Acordamos em esperar o preço perder essa região e fazendo pullback para aí sim irmos buscar lá a região de mínima do dia anterior. Não foi o que aconteceu, né? Então, ou seja, falhou fundo, falhou topo, não mexeu para lado nenhum. É um caixote. Na minha opinião, nada a ser feito hoje dentro do índice futuro. Na verdade, o índice futuro hoje ficou, né? Se o cara não é... E aqui eu não acho nem se o cara é bom, né, em operar lateralização, né? Mas se o cara não sabe o que está fazendo aqui hoje, porra, quebrou. Essa que foi a verdade, porque a gente observar aí ele ficar 2 horas e meia num range de 230 pontos aí, cara, difícil, né? Difícil querer acertar alguma coisa aí. Então acho que aqui vai muito mais na cassinagem do que realmente na técnica. Eu, particularmente, zero expectativas hoje dentro do índice. Quando ele rompeu a máxima, até falei que teria que aguardar o pullback, não foi o que aconteceu, não aconteceu, só se, sei lá, alguém tá fazendo position, aí agora tem ponto de start, ponto de position, não, swing, né? Ponto de start, ponto de stop. Nada a ser feito, tá bom, pessoal? Então, o dia hoje, particularmente, foi fácil, o dólar deu algumas oportunidades ali na ponta da venda, 2 particularmente, uma que deu um gain, outra, né, se o cara casou com a operação, tomou um stop, e o índice, nada a ser feito. Beleza?